grande problema dessa abordagem, lógico, é que ela acaba, Robert Skidelsky se refere a isso sem citar o Galbraith no livro dele, ela acaba transformando o consumidor num autômato passivo que não corresponde, de fato, ao que as pesquisas mais avançadas sobre esse tema falam sobre o consumidor. Quer dizer, a Lívia tem feito trabalhos nessa direção para contestar essa ideia de que nós somos puros receptáculos de uma máquina gigantesca e opressiva que determina tudo o que nós fazemos. E, justamente, a sociologia econômica contemporânea procura romper com essa polaridade entre esse individualismo extremo e esse coletivismo, digamos assim, esse holismo um pouco cego. Talvez o texto mais emblemático dessa tentativa de superação seja o artigo que a Viviana Zelizer fez na edição de 2005 do Manual de Sociologia Econômica, editado por Swedberg e por Smelser. E é muito interessante o meio de campo, digamos assim, mas é muito mais do que um meio de campo, porque tem uma consistência teórica e empírica grande. Eu queria destacar 3 aspectos dessa contribuição da sociologia econômica. Eu acho que os autores que mais podem ser referenciados nessa direção são a Viviana Zelizer e o Mark Granovetter, mesmo que o Mark Granovetter, que eu saiba, nunca tenha trabalhado especificamente sobre consumo, os textos dele dão muita fundamentação para esse tipo de colocação. Em primeiro lugar, o consumo não é a expressão da passividade social diante da opressão a qual os indivíduos estão sujeitos. E, mais do que isso é muito interessante no trabalho da Viviana Zelizer, essa tendência que muitos de nós temos e que faz parte de uma espécie de, eu diria, quase de sociologia incorporada a nós mesmos, de separar rigidamente o que pertence ao mundo do afeto, ao mundo das relações aquecidas pelo que é realmente importante na vida, por um lado, e, de outro lado, o que pertence ao mundo do dinheiro, como se constituíssem esses dois mundos hostis. A expressão é de Viviana Zelizer. Eu acho que um dos grandes exemplos disso foi dado numa novela do Manuel Carlos, agora eu esqueci o nome da novela, quando um casal que fica com um neto o neto de uma relação efêmera da filha essa que morreu no parto, e o pai dessa relação, que é um homem muito rico, um jovem muito rico, depois que o menino tem 4, 5 anos, toma conhecimento da existência do menino. A mãe, imediatamente, quer negociar com o pai do menino. A filha morreu no parto, lembra-se. A mãe quer negociar com o pai do menino, no sentido de entregar o menino para o pai, mas, ao mesmo tempo, de resgatar as despesas que a família teve anteriormente. E o pai, o avô do menino, então, recusa totalmente essa negociação e acusa essa mãe de querer vender o neto. E, enfim, esse é apenas um exemplo de como essa polaridade pode ser colocada. Na verdade, uma das grandes contribuições da sociologia econômica é mostrar que essa fronteira rígida que, por exemplo, André Gorz, naquele maravilhoso livro Metamorfoses do Trabalho, coloca entre, ou mesmo que Habermas, né, coloca, entre o mundo, o calor do mundo da vida e a frieza do mundo do sistema, do mundo do dinheiro, na verdade, as fronteiras entre esses dois mundos, elas, felizmente, se borram, e esse borrão é o que permite que exista vida social e horizontes de transformação. Quer dizer, a ideia de que a grande tarefa da sociedade contemporânea é a gente
resistir contra a invasão do mundo do dinheiro no mundo da vida, essa ideia é fortemente contestada pela sociologia econômica. O segundo aspecto da sociologia econômica, portanto, é que o consumo não é a expressão fria do individualismo exacerbado diante de outras formas quentes de interação social e que possuiriam a virtude quase sagrada de não depender do dinheiro e da interação mercantil. Quer dizer, um shopping center não é simplesmente um lugar em que as pessoas vão se exibir e vão existir individualmente. E terceiro lugar, a própria separação entre o mundo do dinheiro e o mundo da vida deve ser atenuada, o que se exprime claramente nas práticas de cuidado. Quem tem pessoas idosas pelas quais é responsável e que é obrigado a delegar o cuidado das pessoas idosas a terceiros, a pessoas que são assalariadas, percebe claramente como a remuneração dessas pessoas não é o único fator que as mobiliza e que existe, evidentemente, um laço afetivo entre quem cuida e quem é cuidado, sem o qual a própria prática do cuidado não poderia existir. E eu entro, então, na segunda parte da minha exposição, em que eu procuro... E aí, claro, o que eu vou expor aqui é um certo conflito, uma certa tensão que existe, tenho que confessar a vocês, dentro de mim mesmo, que por um lado, tenho profunda admiração e gosto muito dos trabalhos da sociologia econômica e de outro lado, enfim, trabalho com desenvolvimento sustentável, etc., etc. Eu acho que tem um risco muito forte na abordagem. Por mais interessante, consistente, eu espero ter mostrado a vocês o quanto eu acho consistente e sólida essa abordagem da sociologia econômica, e eu estou pegando apenas um exemplo entre tantos outros que poderiam ser tomados, eu acho que há um risco muito forte nessa abordagem da sociologia econômica, quando ela enfatiza o caráter construtivo de laços sociais que as práticas cotidianas de consumo possuem. Eu acho que esse risco se exprime muito bem. Ele poderia ser expresso numa frase que está no capítulo 28 do primeiro livro de Guerra e Paz, do Tolstói, quando Andrei está fazendo uma análise crítica de um outro personagem e a pessoa está tentando explicar o comportamento do outro personagem, e o Andrei, em francês, claro, a nobreza russa, fala, a expressão dele é tout comprendre, c'est tout pardonner. Compreender tudo é perdoar tudo. Ou seja, uma questão que justamente eu trago aqui sem nenhuma ambição de ter resolvido, mas exatamente porque é um fórum de discussão, porque eu queria ouvir vocês, Fátima, Lívia, enfim, as pessoas que estão mergulhadas nesse tema, uma questão que se coloca para a sociologia econômica